Vamos ouvir um pouquinho da palavra, da instrução que o Senhor Ele tem para nos dar para suas filhas. Nós somos escolhidas, somos projetos do Senhor. Antes de formar no ventre da nossa mãe, Ele já nos separou, já nos conduziu, já nos formou com essência, com tudo que Ele quer. Ele já colocou em nós e nós já temos tudo o que o Senhor já liberou para as nossas vidas. A gente só precisa entender, conhecer e viver. Eu quero, por favor... É Christian que está aí, né? Isso, meu filho, glória a Deus. Eu vou falar alguns versículos e, por favor, se puder colocar, tá? O livro de Esté. Vamos conhecer um pouquinho sobre a história de Esté e tudo que Esté tem para nos ensinar. Capítulo 2, versículo 5. Vamos passear bastante pelo livro de Esté. Quem gosta de ler, amém. Quem não gosta, vai aprender a ler. Amém? Já abriram? Se não abriram, também já apareceu. Vamos acompanhar aí. Havia então um homem judeu na fortaleza de Susã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, ao qual transportará Nabucodonosor, rei da Babilônia. Este criara Radassa, que é Esté, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe. E era moça bela de aparência e formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Deixa eu só parar um pouquinho aqui para falar um pouquinho sobre a história de Esté. Porque muitos podem conhecer, outros nem tanto. E quando a gente vai começar a falar um pouquinho de Esté, muitas pessoas vão perguntar: quem é Esté? O que foi que aconteceu? O que fez ela chegar até aí? Então, antes de vocês perguntarem, eu vou explicar um pouquinho sobre Esté, sobre como ela chegou até lá. No reinado de Assuero, um rei da Babilônia, ele fez uma festa e convocou todos os príncipes e seus servos para uma grande festança. Eles gostavam de beber muito, de ostentar, e o rei, ele queria mostrar para todo mundo as suas riquezas, como o seu reinado era um reinado próspero. E nisso foram 6 meses de festa. Agora imagine comigo, como é que não ficaram esses homens 6 meses de festa? Regados de vinhos, de bebidas, de mulheres dançando aquelas dancinhas do ventre. Imagine como era. 6 meses. E acabando essas festas, no finalzinho delas, todo mundo já cheio de álcool, cheio de vinho. Ele já tinha mostrado todo o seu reinado, toda a sua riqueza, toda a sua prosperidade para os príncipes, para os servos dos príncipes. E ele queria mostrar mais alguma coisa. E agora ele só tinha a rainha para mostrar. Então, ele pediu para que fosse chamar a rainha Vasti, para mostrar a beleza, o quanto era linda, o quanto era formosa, para todos os príncipes que estavam presentes. Só que aí, a rainha também tinha feito uma festa para as princesas no palácio. Quando chegou essa notícia que o rei Assuero tinha chamado ela disse: eu não vou não. Eu não vou não. Só que não podia, né? Negar um pedido desse do rei. Só que Assuero gostava tanto da rainha Vasti, que no primeiro momento ele até pensou em não fazer nada. Mas estava na frente de tanta gente e ele precisava fazer alguma coisa. E como ele precisava fazer alguma coisa, já foram falando, se você deixar isso tranquilinho, todas as princesas vão saber que a rainha Vasti fez isso e vão querer fazer também. E nisso ele fez, eu não posso deixar isso tranquilo. Eu preciso tomar uma atitude. E aí, um deles falou: o que o senhor acha? Chama as virgens de todos os lugares, de toda a província,
as formosas, as lindas, as virgens, as separadas. E assim, o Senhor escolhe uma rainha no lugar de Vasti. Ele fez, gostei. Só que, na Babilônia, as mulheres, desde pequena, elas eram treinadas a isso. Elas eram treinadas a ser princesas, a serem rainhas. Elas sabiam como se comportar, elas sabiam as roupas que elas deveriam usar, elas sabiam o que falar. Mas aí vem Radassa. Radassa, a improvável. Aquela que ninguém dava nada. Aquela que não tinha mãe, aquela que não tinha pai, aquela que não tinha uma história, nenhuma cultura, nenhuma preparação. E fez assim, coloca ela também no lugar dessas mulheres lindas e bem preparadas. Coloca ela, porque ela também pode ser a rainha. E o que me chama a atenção em Esté é que, pense comigo, nós mulheres, na adolescência, na infância, o quanto o consolo da mãe, o quanto a presença da mãe, a presença do pai é importante. Eu lembro que diversas vezes da minha vida, na minha adolescência, na minha infância, eu chegava da escola correndo para contar todos os babados para minha mãe. E eu contava aqueles babados ruins, aquilo que eu aprontava, dizia, eu estou aprontando, eu fiz isso, mas eu já estou te contando para a senhora nem reclamar comigo. E aquelas que me traziam tristeza, que eu dizia assim, mãe, eu passei por isso e por aquilo. E ela me abraçava, ela me acolhia. Imagine, Radassa, que ficou órfã de mãe, de pai, muito cedo. Ela poderia ser uma mulher extremamente rude, extremamente de mal com a vida, extremamente grosseira. Porque as dores da vida faz a gente ser assim, não faz? A gente acaba colocando alguns muros de proteção e fazendo com que as pessoas nem cheguem perto da gente. Ou tratando as pessoas de acordo com as nossas próprias dores, tratando as pessoas de acordo com as nossas próprias feridas e tudo aquilo que vivemos. A gente costuma fazer isso. E o que me chama a atenção de Esté é que ela, em momento nenhum, ela fez isso. Ela se submeteu à vontade de Deus. Esté, ela não perdeu a essência que o Senhor entregou para ela. Ela sabia quem ela era em Deus. E que independente da história que ela tinha vivido e passado, não dizia e não resumiria que aquilo era a vida que ela tinha que viver. Ela sabia, sim, perdi minha mãe muito cedo, perdi meu pai muito cedo, mas eu agradeço a Deus, porque eu ainda tive Mardoqueu, que me abraçou, que me acolheu, não como eu achei que precisaria, mas o Senhor sabe o momento certo, a pessoa certa e todo aquele caminho que Ele traçou para a gente chegar. Então talvez, se ela fosse cuidada pela mãe, fosse cuidada pelo pai, ela fosse tão frágil e não conseguisse chegar até onde ela chegou. Então as batalhas da nossa vida nos fortalecem para viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Mas essas batalhas não podem permitir, a gente não pode deixar que essas batalhas tirem a essência que o Senhor entregou para nós. Então, muitas vezes, a gente vê pessoas aqui na igreja, em qualquer lugar, muito emburradas. A gente fala assim, paz do Senhor. São as batalhas que ela viveu. E que, infelizmente, ela permitiu que essa essência fosse junto com essas batalhas. E a Bíblia diz, e eu vou pegar aqui que eu anotei, 2 Coríntios 2, 15 e 16. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo. Nós que se salvam e nós que se perdem. Para este, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aquele, cheiro de vida para a vida. E para essas coisas que ainda idôneo. Qual a essência que você tem transmitido aí? Qual é o seu bom perfume? Todo mundo precisa exalar um perfume ou um odor.
E nesta noite, a resposta e a pergunta de Deus é: qual é o perfume que você tem exalado? Você tem exalado o bom perfume de Cristo? Ou você tem exalado o odor que ninguém quer ficar perto? As mulheres ungidas precisam exalar o perfume de Cristo. As mulheres ungidas precisam entender que tudo o que passam é um aprendizado. Eu falo que tudo que a gente passa é um ministério levantado. Se você passa muita luta na família e Deus vai te dando estratégia para vencer a família, esse é o seu ministério. Você vai levantar muitas famílias. Se a sua luta foi emocional e Deus vai te dando estratégias para vencer o emocional, se prepare, vai vir muitas mulheres com o emocional abalado para você cuidar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você só pode tratar emocional de alguém quando o seu também já estiver tratado. Você só pode tratar a família de alguém quando a sua também já estiver restaurada. Você vai ter autoridade sobre aquilo que Deus está te dando. Então existe um caminho a ser traçado. E a gente precisa respeitar esse caminho. Amém? Glória a Deus. Vocês estão assim tão quietinhas. Não permita que suas emoções fragilizadas impeçam que o Espírito de Deus se manifeste em sua vida. Não deixe que as dores te transformem naquilo que Deus não te fez para ser. Esther, ela era amorosa. Todos que viam Esther gostavam de Esther. A Bíblia diz que Esther achou graça diante de todos que a rodeavam. Imagine como é que era Esther. Uma menina delicada, uma menina boa, uma menina amorosa, uma menina alegre, uma menina cheia do Espírito Santo. E é isso que Deus tem para as nossas vidas. Vamos passear mais um pouquinho. Deixa eu ver. É todo no 2:9, por favor, Christian. E a Bíblia diz: e a moça apareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele, pelo que se apressou a dar-lhe os seus enfeites e seus alimentos. Pode passar. Como também em lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei, e fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Esther, ela teve uma prioridade. Vou falar essa palavra. O Senhor pegou Esther e colocou e deu o melhor a Esther. Mas não foi por causa de nada. Esther tinha a graça de Deus. E o que é a graça de Deus? A graça de Deus é um favor imerecido. Nós somos diferentes. Antigamente, nesse tempo, a rainha era escolhida na cama. Você vai conseguir ler direitinho. E as mulheres eram tratadas, cuidadas, todas preparadas para o rei na cama dizer que era melhor. Mas Esther não foi preparada para isso. Todas foram já criadas para poder servir da melhor maneira. Esther não. Mas o que é que Esther tinha de diferente? A graça de Deus. É a graça de Deus que faz você ir em lugares que você nunca imaginou. É a graça de Deus que faz você chegar aí em lugares que ninguém achou que você fosse chegar. É a graça de Deus que faz abrir portas, aquelas portas que você achou que fosse impossível. É a graça de Deus que faz você conseguir. É a graça de Deus manifestada em nós. É a graça de Deus. Pastora, e como é que eu vou ter a graça de Deus? 2 Coríntios 2:8.
pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Pode passar. E para isso vos escrevi também, para por essa prova saber se sois obediente em tudo. Espera aí, rapidinho, Christian, porque eu acho que aqui está diferente. 2, 9, 8, é isso mesmo? 2. Mas aqui está diferente, eu vou ler por aqui mesmo, tá? E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda a sua suficiência, abundeis em toda boa obra. Eu não sei se ele botou aí. A graça te dá além daquilo que você pode alcançar. A graça te dá o diferencial. A graça te faz ser diferente. A graça te faz alcançar lugares grandes. É a graça que faz, não é você, não é a sua força, não é a sua inteligência, não é a sua formação, não é o jeito que você fala, não é a graça de Deus. Você pode fazer 1000 cursos, mas se você não tiver a graça de Deus, você não chega lá. Você pode estudar para vários concursos, mas se não a graça de Deus não estiver com você, a porta não vai se abrir. Se abrir, você não vai se adequar lá. É a graça de Deus que faz você permanecer em uma família. Gente, o mundo hoje prega divórcio, separação. É a graça de Deus que faz você lutar pela sua família todos os dias. É a graça de Deus. É a presença de Deus que te faz ser firme nele. Mas hoje em dia eu tenho visto muitas pessoas querendo muita graça de Deus e entregando para Ele muito pouco. E é por isso que a gente vê pessoas ansiosas para que as coisas aconteçam logo. Pessoas agitadas porque precisam viver o sobrenatural de Deus e precisa viver o sobrenatural de Deus. E eu estava dizendo essa semana que se a gente quer muito, a gente precisa entregar muito. Se você entrega pouco, espere pouco. E eu estava dizendo, eu falei assim, olha, eu quero tanto de Deus esse ano, que eu fiz milhares de propósitos. Eu fiz propósito de comida, eu fiz propósito de cabelo, eu fiz propósito de roupa, eu fiz propósito de tudo. Aí o pessoal falou assim, tanto propósito, eu falei assim, eu quero muito de Deus. Agora o problema é que a gente quer muito de Deus, entrega pouco e reclama muito. A reclamação não vai trazer o seu propósito, não vai fazer você viver as promessas. A reclamação vai até atardar as promessas de Deus. Aquilo que o povo de Deus era para poder rodar 40 dias, ele rodou 40 anos. Porque murmurou, porque reclamou. Quando a gente reclama, a gente está dizendo, Deus, eu sei o meu tempo e eu quero que aconteça logo. Quando a gente reclama, a gente diz, o Senhor não está entendendo qual é a minha urgência nisso aqui. Logo Deus que não está entendendo. Eu acho que a gente que não entende que as coisas só acontecem no momento e na hora exata. Que a gente possa descansar um pouquinho no Senhor. Que em todas as vezes que o seu coração ele estiver acelerado, ou querendo muito algo, você entre no seu quarto, feche a sua porta e conversa com o seu Pai Celestial, porque quando as coisas começarem a acontecer, Ele vai te honrar em público. Quando você vê muitas pessoas vivendo promessas e sobrenaturais de Deus, e vocês olham e a gente acaba achando assim, já chegou aí? Mas a gente não sabe os processos que cada pessoa precisou passar dentro do seu quarto, com a sua porta fechada, com as suas orações diante do seu Pai. E aí a recompensa em público é fácil ver. A recompensa em público é fácil. Então não permita que o mal desse século invada a sua vida, invada a sua alma. Eu estava conversando e nessa conversa até com o bispo, a gente estava falando sobre o quanto a emoção tem tomado muito conta das pessoas. E, infelizmente, ele escutou alguém conversando e falando, né, em uma palestra, que ia chegar um tempo
que as emoções estariam acima do Espírito de Deus na vida das pessoas. Porque quando a gente coloca a nossa emoção acima, a gente não fica sensível para ouvir a voz de Deus. Quando a gente coloca nossas emoções acima, a gente não quer esperar o tempo de Deus. Quando a gente coloca nossas emoções acima, a gente não vai viver a promessa de Deus. Nessa noite o Senhor te trouxe para que a gente possa entender que tudo tem o seu tempo. E o processo, a gente vai precisar viver cada processo. E tem alguns pontos até que eu anotei aqui. Sim, e nesse 2 Coríntios, né, que eu acho que 2 Coríntios 9, 8, Paulo estava dizendo que foi pela graça que ele foi transformado, que foi pela graça que alcançou ele, porque Paulo, ele era perseguidor. Ele era perseguidor daqueles que seguiam a Cristo. E ele está dizendo que é a graça que transforma, é a graça que conduz, é a graça de Deus que faz a diferença na vida de Paulo. Então ele saiu de ser um perseguidor para levar o nome de Cristo. Então é a graça de Deus que vai fazer a diferença. Para de ficar reclamando e conversando e falando e contando para amiguinha, para amiguinho. Não é ele que vai te ajudar, não é ela que vai te ajudar. Quem vai te ajudar é o Senhor. É a graça de Deus sobre você que vai conduzir o seu caminho e a sua história. É a graça de Deus sobre a sua casa que vai conduzir e colocar tudo no lugar. Às vezes você está orando dizendo: Deus, eu não consigo ver a reconstrução, a restauração da minha família. Mas é a graça de Deus que vai fazer você restaurar e levantar muros. É na oração que você consegue direcionamento e condução para isso. É na oração que você encontra forças para lutar, é na oração. Não adianta você lutar com seus próprios braços, com suas próprias vontades. Você não tem força para isso. Mas você tem joelho e o seu pai pertinho de você. O véu foi rasgado e nós temos livre acesso para conversar com o nosso pai. O problema é que a gente acha que perde tempo conversando com ele. Mas se a gente começar a entender que a gente ganha tempo conversando com ele, a gente ganha menos problema, a gente ganha menos desilusões. A gente ganha tempo conversando com o nosso pai. Quem é que quer enfrentar alguém que anda lado a lado com o Todo-Poderoso? A oração precisa ser constante. Você está na sua casa cozinhando? Conversa. Você está indo para o trabalho? Conversa. Às vezes eu chego aqui, eu venho atender. Quando eu chego, eu estou com cara de choro. Pessoal, o que foi, pastor? Eu falei assim: eu estava conversando com Jesus no carro. Conversa com Ele. Descansa a sua alma. Descansa o seu coração. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo das potentes mãos do Senhor. E na hora certa Ele libera, Ele abençoa. Não adianta ficar aflito, não adianta. Nesta noite Deus quer acalmar a sua alma. Nesta noite Deus quer liberar sobre as nossas vidas o fruto do Espírito, que é esse fruto que faz a diferença dentro de você. O mover é maravilhoso, a gente ama o mover. O mover é muito bom. Mas o fruto do Espírito faz você permanecer em Deus. O fruto do Espírito faz você crescer em Deus. O fruto do Espírito faz as pessoas olharem para você e falar assim: essa é diferente. Esse é diferente. O fruto do Espírito faz a diferença. Então, eu não sei se vocês conseguiram entender, mas o culto, até a oração, foi direcionada para o fruto do Espírito. É o que a gente precisa. Nós mulheres precisamos desses frutos. Nós mulheres precisamos buscar esses frutos. Os dons são maravilhosos. As pessoas conseguem enxergar e admirar aquilo que estão enxergando. Mas só os frutos fazem as pessoas olhar para você e permanecer. Só os frutos. Então, o primeiro ensinamento que Esther tem para as nossas vidas:
é que Deus quer trazer para nós a nossa verdadeira essência. O primeiro ponto, não esqueça, Deus quer trazer para nós a nossa essência. Não permita que essa essência que o Senhor do bom perfume se vá por aí. A gente precisa ser amável. A gente precisa ter empatia. A gente precisa ter amor. A gente precisa ter alegria. A gente precisa ter a paz que excede todo entendimento. Quando o mundo estiver em guerra, a paz do Senhor precisa estar instaurado aí no seu coração e na sua vida. É muito fácil a gente dizer, a gente tem a paz que excede todo entendimento, mas na hora da guerra, a gente também está na guerra. É muito fácil. Mas o Senhor quer um povo firmado nele, com as convicções dele, com a essência dele, com o modelo dele, com o brilho dele. Mulheres cheias do poder de Deus, cheia da presença do Pai. Então, nesta noite, cada uma vai receber a sua porção. Existem mulheres aqui que vão restaurar a sua essência. O Senhor está restaurando a essência que foi perdida, talvez na infância, talvez em um casamento que foi fracassado, em uma família que foi desregulada. Eu não sei aonde foi que a sua essência se foi, mas que nesta noite tem mulheres que Deus está trazendo de volta a sua essência, o bom perfume do Senhor. Ele está limpando esta mágoa, Ele está limpando essa tristeza, Ele está tirando essa angústia do seu coração e trazendo a paz do Senhor, o bom perfume de Cristo, que vai invadindo os corações que precisam nesta noite. Cada mulher que chegou aqui, cada homem que chegou aqui, vai levar aquilo que precisa. A gente não vai generalizar e dizer assim, receba. Cada um vai receber a sua porção. Então, quem precisa restaurar a essência, nesta noite, ela vai ser restaurada. E todos que estiverem aí fora vão poder sentir o bom perfume de Cristo exalando aonde você passar. Porque Esther era diferente por isso. Ela não era melhor, ela não era mais bonita, ela não era mais formosa. Tantas mulheres lindas. Mas ela se tornou rainha por causa da essência e do bom perfume de Cristo, que exalava sobre ela aonde ela passava. O segundo, Deus quer te preparar. Existem mulheres que Deus vai restaurar a essência, é o primeiro. Lembra que eu falei que é um processo? Existe um caminho a ser traçado? A gente não pode burlar esse caminho, nem pular da etapa 1, a gente já ir para a etapa 3 e achar que está tudo bom, não. Você pode até pular, mas da etapa 3, você vai ter que voltar. Vai. E a volta nunca é legal. Nunca. Então, existem mulheres aqui, que esse é o tempo de restauração de essência. Mas existem mulheres que estão no segundo grupo, que é da preparação. No livro de Esther 2:12. Por favor, Christian, 2:12. Tudo Esther. E chegando, já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero. Peraí, será 2:12? Não foi, não. Peraí, só um minutinho. Que já vai dar tudo certo. Ah, é porque é na segunda parte. Vá. Por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações. 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Desta maneira, pois, entrava a moça ao rei, tudo quanto ela desejava se lhe dava, para ir para a casa das mulheres, a casa do rei. Até aí. Então, as mulheres que foram separadas... Só um minutinho. Elas passavam por um ano de tratamento, de preparação.
Esse tempo de preparação é um tempo de espera, é um tempo de amadurecimento, é um tempo que muitas vezes a gente fala que Deus nem está nos escutando. É um tempo que a gente chora e parece que Ele nem está do nosso lado. É o tempo que Ele usa profetas para falar com todo mundo e a gente, Jesus, eu estou aqui. Mas esse é o tempo de preparação. É o tempo que Ele quer estar mais perto de você. Porque quanto mais a gente não vê, mais a gente quer. Eu mesma sou assim. Quando eu via, eu estava... Jesus, fala comigo aqui na igreja. Jesus, fala, usa alguém. Fala comigo então, assim, ó, face a face, no ouvido. E aí nada. Aí quando eu chegava em casa, eu falava assim, o que foi que aconteceu? Aí eu ajoelhar, eu me jogo no chão e falo assim, por que o Senhor não falou comigo? Então me conte, o que foi que está acontecendo? Onde é que eu preciso melhorar? Então esse momento é o momento que Deus está ali para que você se incline mais. Para que você busque mais. Para que você fale assim, Jesus está. Então eu vou aqui ler a sua palavra porque eu preciso de conhecer mais e eu preciso viver tudo que o Senhor tem para a minha vida. Então esse momento de preparação é o momento de você conhecer o seu Pai. É o momento de você conhecer as promessas que o seu Pai tem. É o momento que você tem de dizer, Deus, me faz sensível a ouvir a tua voz e me conduza para o lugar que o Senhor quer. É um momento que a gente precisa jejuar mais, a gente precisa buscar mais, a gente precisa se entregar mais, a gente precisa se lançar mais. É o tempo de preparação. E todo mundo vai precisar passar por esse tempo. Você não pode sair do tempo da essência, recuperei a essência, estou curada, já estou com minha essência, agora eu já vou viver o meu chamado. Não. Por isso que eu disse que cada uma vai receber a sua porção. Há mulheres que vão entender e vão receber a sua essência restaurada. Mas também há mulheres que vão estar naquele processo de preparação para viver o seu chamado. Deus está te dando autoridade. Nesse momento de preparação, Deus está te dando autoridade. Deus está te dando experiências. Deus está te dando sensibilidade. Deus está te dando confiança nele, dando fé. A fé é um firme fundamento das coisas que não vê, mas das coisas que a gente espera. É no momento quando as coisas parecem que não estão bem, é que no momento de preparação você coloca a sua fé em ação. É você dizer, eu creio que o meu Deus pode realizar. Por mais que eu não esteja vendo com meus olhos carnais, com os meus olhos espirituais, eu profetizo e creio, porque o meu Pai vai realizar e fazer. É nessa fase de preparação. Na fase da essência, é aquela fase que a gente está chorando, que a gente está se lamentando, e a gente está abrindo o nosso coração e a nossa emoção e dizendo, Deus, me restaura. Deus, restaura a minha essência, restaura a minha emoção. Mas nesse momento de preparação, é onde Deus quer que você profetize, é onde Deus quer que você tenha experiências com Ele. E eu falo que eu profetizar é comigo mesma. Eu sou daquelas que profetiza. Eu profetizo para tudo. Eu quero um carro. Eu disse, Jesus, eu nem tenho. E eu vou lá, viu? Vou na loja, boto a mão, pergunto como é que paga. Não tenho R$1. Jesus, a tua palavra diz que onde eu colocasse as minhas mãos, o Senhor me daria. Determinando tu algum negócio, seja firme. Eu quero essa aqui. Eu lembro que a gente foi morar em uma casa. Eu passei 4 anos orando por essa casa. 4 anos. E eu falando, meu esposo chegou desse condomínio, foi jantar na casa de alguém e fez, esposa, tem um condomínio que é a sua cara. Eu disse, poxa, é a minha cara e você nem me levou lá. Ele disse, é tanto sua cara, que eu disse ao pastor que eu precisava te trazer aqui. Que eu precisava te levar lá. Aí eu disse, em que dia? Ele, amanhã vai ter uma pizza lá. Eu falei assim, ô glória, então você é minha cara, né? Vamos ver. Quando eu cheguei no condomínio, me apaixonei pelo condomínio. Eu disse, Deus, ô Jesus, eu quero morar aqui. Eu me vejo já aqui. Eu vejo meus filhos brincando aqui. Aí eu falei com ele, eu falei assim, eu quero morar aqui. Ele, não vem não. A gente não vem morar aqui não. Eu não suporto Estela Maris.
Eu disse, poxa. Ele, se a gente for descer, a gente vai descer para o Imbuí. A nossa igreja é lá, tudo nosso é lá. Eu disse, tá. O mesmo Deus que vai me dar essa casa é o mesmo Deus que vai fazer você vir querer morar aqui. Comecei a orar. Não, e isso eu entrei no condomínio, tinha uma casa do lado da dele, vazia. Aberta, vazia, estamos reformando. Eu disse, peraí. Aí eu entrei, falei assim, Jesus, eu profetizo, eu vou morar nesse condomínio. Eu não tenho R$1, mas eu sei que o Senhor vai me dar. O Senhor disse que eu comeria o melhor dessa terra. Essa terra aqui é minha. É tanto... Aí o amigo dele estava fora, fez, o que sua esposa está fazendo aí dentro? Ele, já sabe. Pronto, orei 4 anos. Gente, ore e aguarde em Deus, tá? Acalma o seu coração, porque as coisas não acontecem como um passe de mágica, não. Orei 4 anos. Mas Deus vai movimentando, a gente não vai conseguindo enxergar durante aquele caminho. Mas quando a gente chega, a gente vê que é todo um processo e um plano de Deus, é todo um caminho que Deus traçou para te fazer você chegar até ali. E eu lembro que nessa casa, a gente ia botar Lorenzo na escola, Lorenzo era pequeno, a gente foi no bairro que a gente morava, em todas as escolas, eu não gostava de nenhuma. Eu disse, eu não gosto. A gente perguntava sobre, né, as coisas e tal. Eu falei assim, não gostei dessa escola, não. Aí ele também não gostei, nem eu. Eu falei assim, marido, o que é que tu acha de a gente colocar os meninos em Stella Maris? Lá tem tantas escolas boas. Aí ele, a gente pode até ir lá ver, né? Eu falei assim, ele esqueceu que nem gostava de Stella Maris. Esqueceu. Aí lá vai eu. Pesquisei várias escolas e nada, eu já estava triste. Até em Stella Maris, eu falei assim, meu Deus, não vai chegar uma escola em Stella Maris que eu goste. Até um belo dia, que foi a última, eu falei assim, Jesus, me manda uma escola. Eu preciso botar meus filhos numa escola que seja boa. E você percebe que é Deus caminhando para aquilo que você profetizou? Para aquilo que você pediu? Se você que é um pai e uma mãe, sabe dar coisas boas ao seu filho, imagine o seu Pai Todo-Poderoso. Ele só tem o melhor para a gente. A gente só precisa confiar e esperar. E aí, eu lembro que a gente achou essa escola. A escola de pastores. Eu falei assim, meu filho precisa ficar aí. Aí, quando chegou lá, a gente sentou, ela... Vocês são diferentes, vocês são pastores? Somos. Tem 50% de desconto. Eu falei assim, tá vendo que era aqui pra gente ficar? Só que a gente morava longe. Os meus filhos estudavam em Stella Maris. Aí, todo dia... Eu saía da minha casa, ia levar os meninos... O Lorenzo, não era nem Jean ainda. O Lorenzo em Stella Maris. E essa escola era na frente... Ela é até hoje. Na frente do condomínio que eu profetizei. Claro. Deus faz o caminho certinho, gente. A gente que não entende. A gente que acha que está demorando. Mas Ele faz todo um trajeto. E a gente só consegue perceber o trajeto quando chega lá. E aí eu lembro que quando eu levava, todo dia eu levantava a mão. Eu levava a Lorena na escola e falava assim, Jesus, a minha casa aí, Jesus. Passava um ano. Jesus, a minha casa, Jesus. E eu estava bem tensa em um ano, tá? Quando chegou no segundo, eu falei assim, meu Deus, a minha casa. Oh, Jesus, a minha casa. Passou o terceiro ano, eu falei assim, Jesus, você não vai me dar minha casa, não? Aí eu me ajoelhava e dizia, Deus, meu apartamento está pequenininho. Me dá a minha casa. Chegou no 4º ano. No 3º ano... O bispo fez, eu vou malhar lá em Estela. Eu disse, vai malhar lá? Vou, achei uma academia lá, massa. Eu falei assim, então vai malhar lá. Aí ele foi malhar lá. Eu falei assim, glória. Todo mundo indo para lá. Ele sem perceber, já estava tudo lá, tudo pronto. Aí quando chegou uma hora, ele olhou para mim e fez, esposa, a nossa vida está toda em Estela, né? Eu disse... Ele, o que é que você acha de a gente ir para lá? Eu falei assim, oxe, eu estou orando, Só que a casa no condomínio, a gente não achava. Aí eu comecei a orar. Eu falei assim, Deus, eu falei que tinha que ser naquele condomínio, Jesus. Eu profetizei, eu determinei. Eu nem podia, mas eu profetizei assim mesmo, sem poder. O Senhor é o dono do ouro, o ouro da prata. É o dono de tudo. Se o Senhor quiser, faz. Se não quiser, também não faz. Mas então me disse que não, se não quer. Quando cheguei, eu estava de madrugada orando. Comecei a orar, intensificar mais ainda. Eu não comecei a chorar, não. Eu comecei a orar. Eu falei assim, Jesus, me mostra aí
o que é que precisa ser feito, me mostra um lugar, me mostra a casa. Eu comecei a pegar os materiais, os móveis, e dizer, Jesus, eu quero a casa com esse móvel, eu quero a casa com esse quadro, eu quero a casa com esse tapete, eu quero a casa com isso aqui, eu quero o quarto dos meus filhos todo planejado. Eu comecei a falar com Jesus, e olhava na Shopping, pegava as fotos, dizia assim, Jesus, ó, é assim, essa foto aqui, assim, é essa aqui, e eu ia juntando tudo na minha mente, e eu falava, Jesus, assim, tá? Por favor. Fui orar de madrugada, de um sábado para domingo. Eu cheguei, ó a casa lá, na LX, baratinha, com valor totalmente diferente do que a gente costumava ver. Só que na hora eu falei assim, poxa, ele ainda não quer morar em Estela, mas eu vou mandar. E na minha oração eu lembro que eu me ajoelhei e fiz assim, Deus, eu achei essa casa, eu vou enviar para ele, e se for da sua vontade, eu não vou precisar falar nada. É ele que vai me falar. Tá, enviei de madrugada. Quando chegou domingo, a gente veio para a igreja, ele não me disse nada. Eu falei assim, Jesus, ele nem viu. Mas eu disse ao Senhor que eu não ia falar nada, e eu não vou falar nada, eu vou ficar calada. Eu vou ficar aqui só orando. Jesus, toca no coração, Jesus. Se ele não viu, faz ele ver. Quando a gente estava voltando para casa, vindo de novo para a igreja, de noite, no domingo de noite, eu vi a casa. Eu falei assim, foi? Glória a Deus. E aí? Ele, ligue logo aí para fechar tudo. Eu disse, glória! Mas foram 4 anos. Mas você viu que todo um trajeto, todo o caminho foi formado por Deus para chegar onde eu profetizei? A gente precisa entender esse tempo. A gente ora, a gente profetiza e a gente vai caminhando durante todo esse caminho para chegar aonde Deus quer que a gente esteja. Que nesse ano de 2025, você consiga entender o caminho que Deus quer para a sua vida e o trajeto que Ele quer que você percorra até o momento da sua vitória. Amém? E outras. O primeiro, deixa eu ver que horas são, Jesus. Ai, meu Deus, preciso passar. É rapidinho. Primeiro, Deus recuperar a sua essência para aquelas que precisam de recuperação. O outro, Deus quer você na fase de preparação. E o terceiro, Deus quer ativar o seu ministério. Então tem mulheres aqui que precisam ativar o seu ministério. Você já passou pela recuperação da essência? Você já passou pela fase de transformação? E agora está na fase de você dar. De você entregar aquilo que você recebeu. Porque Esté, ela foi rainha, foi colocada como rainha para libertar, para poder tirar o seu povo da morte. Nunca o processo e o projeto de Deus é só para que a gente viva esse projeto. O projeto de Deus é para que você passe aquilo que recebeu. Eu estava falando ali embaixo que a unção de Deus, a gente ora, Deus derrama unção, a gente libera. A gente ora, Deus derrama unção, a gente libera. A gente ora, Deus derrama unção e a gente libera. E na nossa vida é assim. A gente vive para liberar. E foi isso que aconteceu com Esté. E que nesta noite vocês saiam daqui firmes no Senhor. E com convicção em que fase você está. E que neste momento você consiga perceber a fase que você está. E você procure buscar em Deus na fase que você está. Tudo tem um tempo, tem uma estação. E a gente precisa entender qual é a estação que Deus nos colocou. E eu não sei a estação que você está, mas você sabe. Então eu te peço que você feche os seus olhos. E comece a falar, Deus, eu sei a estação que eu estou. Eu sei aquilo que eu tenho precisado, aquilo que eu tenho lutado, aquilo que eu tenho clamado. Se eu estiver na estação de essência, eu te entrego as minhas emoções, as minhas dores. E eu te peço que o teu Espírito passeie por mim, trazendo cura para as minhas feridas, trazendo cura para a minha alma, trazendo cura para o meu coração. Eu não quero mais remoer as dores do passado. Eu não quero mais viver em função de uma dor que não me traz nada de bom. Uma dor que só me machuca. Uma dor que só me entristece. Uma dor que não faz eu viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida e que me impede de ver e reconhecer a Tua presença em mim. Se eu estou na fase da transformação, pede a Deus, Deus, nesse meu momento, se revela para mim mais de forma poderosa.
Fala comigo no mais íntimo e profundo. Se revela para mim. Eu descanso o meu coração e entrego o meu caminho ao Senhor. E te peço que o Senhor derrame sobre mim a tua presença de forma poderosa e sobrenatural. E se você estiver naquele momento, naquela fase de ativar o ministério, falar: Jesus, eis-me aqui. Eu tiro todo o medo, todo o empecilho, tudo aquilo que o homem disse que eu não daria, que eu não faria, que eu não viveria. Que toda palavra ao contrário caia por terra, mas que eu me submeto à tua vontade, à tua presença. Eu me submeto às suas potentes mãos e à tua vontade para a minha vida. Eu sei que o Senhor tem projetos, que o Senhor tem sonhos para mim, e eu quero viver esses sonhos do Senhor para a minha vida. Eu quero viver este chamado. Eu quero viver este chamado. Eu quero ser usada por ti para curar. Eu quero ser usada por ti para libertar. Eu quero ser usada por ti para restaurar. E eu vou viver o meu milagre, independente das pessoas dizerem que eu estou preparado ou não. Se eu cheguei nessa fase de ativação de ministério, é porque eu já passei por todas as etapas. E eu estou disponível a viver este propósito. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês abundantemente. Que vocês sejam fortes e corajosos. Que vocês sejam firmes e constantes. Sempre abundantes na presença do Senhor. Que vocês sejam cheias da presença do Pai. Que vocês exalem o bom perfume de Cristo. Que todos que vejam a sua face, vejam o brilho do Espírito sobre você, sobre a sua casa, sobre as suas atitudes, sobre as suas emoções. Que a tua boca saia palavras de vida e não de morte. Que a tua boca saia palavras de bênção e não de maldição. Que a tua boca seja a boca para profetizar e para abençoar, não para falar dos outros. Que você seja o sal da terra, que você seja a luz do mundo, que você venha resplandecer o mundo aí fora, o brilho do Espírito.